Mas então vocês são contra a escola? Não, não somos contra a escola, não somos contra professores, nada disso. Até entendemos as dificuldades que as escolas tradicionais enfrentam, entendemos as dificuldades da gestão de um sistema público de ensino, não somos contra a escola, apenas defendemos o nosso direito de educar os nossos filhos em casa. E aí entra uma outra pergunta associada. Por acaso vocês se acham melhores do que os professores? Não, nós não nos achamos melhores do que os professores, nós não somos contra a escola e não nos achamos melhores do que os professores. Nós apenas entendemos que a melhor pessoa para cuidar dos nossos filhos somos nós mesmos, os pais. E também não queremos aqui, ou a nossa intenção não é de maneira nenhuma desqualificar os professores na sua preparação, na sua capacitação para a atividade, apenas apresentar um argumento muito racional, até de ordem econômica. Nós podemos, de forma bastante simples ou de forma bastante adequada, otimizar esforços e recursos de uma maneira individualizada, mesmo que não tenhamos como pais a formação de certos professores em uma área específica, mas podemos buscar um atendimento individualizado e personalizado para cada criança, cada adolescente, ao passo que numa sala de aula o professor precisa distribuir a sua atenção de forma muito difusa, de forma muito capilarizada e muitas vezes não alcançar um resultado proveitoso, um resultado ótimo com nenhum dos 30, 20, 40 alunos que ele tem que atender em sala de aula. Então, a ideia é procurar resultados ótimos por meio de uma educação personalizada e individualizada. E como funciona essa tal educação domiciliar? O belo da prática, a beleza da prática, é que não existe regra pré-estabelecida. Eu costumo dizer que existem tantas educações domiciliares quantas forem as famílias educadoras. Mais do que isso, existem tantas educações domiciliares quantos forem as crianças e adolescentes educados em casa, porque o objetivo é que, de fato, seja procurada uma educação personalizada, individualizada, para atender às necessidades de cada criança e de cada adolescente. Essa é aquela pergunta mais tradicional, né? E a socialização destas crianças, como fica? Bom, quando nós pensamos em termos de socialização, nós precisamos entender que a socialização ela é possível em diversos âmbitos da vida familiar, da vida da criança e do adolescente, para muito além das quatro paredes da escola. Aliás, poderíamos até argumentar que a socialização na escola, ela muitas vezes tem um aspecto nocivo e não um aspecto negativo e não positivo, como querem aí os defensores incondicionais da educação escolarizada. Por exemplo, é possível argumentar que a socialização primária é dada na família e na escola o que nós temos é uma socialização dita secundária. A socialização secundária precoce, quer dizer, antecipar essa socialização secundária na escola em detrimento da socialização primária, muitas vezes acaba prejudicando o desenvolvimento da criança, ou acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Por outro lado, é possível socializar em muitos ambientes e de maneira muito mais rica do que naquele confinamento do ambiente escolar. Pode-se socializar na igreja, pode-se socializar em atividades extracurriculares, como esportes, cursos, pode-se socializar com os vizinhos, com os irmãos, com a família, outros familiares, primos, etc. Então, o importante é sabermos que as famílias educadoras não têm o objetivo de criar os seus filhos dentro de uma bolha, dentro de uma redoma, e que a socialização é uma preocupação das famílias educadoras. Inclusive,
uma das principais recomendações que envolvem a educação domiciliar é a participação em grupos de apoio. Grupos de famílias que se unem, famílias educadoras que se unem, para que aquelas crianças não apenas tenham uma socialização, mas desenvolvam atividades em comum. Então, essa preocupação da socialização é uma preocupação relevante, mas é uma preocupação, sobretudo, das famílias educadoras também, e a socialização das crianças e adolescentes educados em casa não deixa a desejar. Pelo contrário, os estudos empíricos que são feitos com essas crianças e esses adolescentes já na fase adulta, na vida adulta, esses adultos oriundos da educação domiciliar, demonstram que são pessoas que têm uma socialização e um engajamento social acima da média, porque a educação domiciliar exatamente proporciona isso. Nós não temos esses estudos empíricos no Brasil ainda, porque a prática é relativamente recente, mas isso eu posso falar a partir da experiência de conhecer crianças e adolescentes educados em casa, e esses estudos eles vêm do exterior, e especialmente dos Estados Unidos. Mas isso não é contra a lei? Bom, essa é uma grande pergunta, né? Essa é uma grande questão, e a partir de uma análise fria do texto da lei, nós vamos ver que o artigo 6º da LDB e o artigo 55 do ECA, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, determinam a matrícula na escola. Essa foi a linha que prevaleceu, essa linha de que é necessário obedecer a LDB e o ECA, a legislação infraconstitucional. Foi a linha que prevaleceu no julgamento recente do STF a respeito do assunto, no recurso extraordinário 888.815, um tema para o qual eu vou dedicar uma das nossas aulas aqui exclusivamente para tratar desse recurso extraordinário, da análise jurídica desse recurso. Mas o que eu posso dizer é que a falta de uma lei, ela não deve ser compreendida, a falta de uma lei específica sobre a educação domiciliar não deve ser compreendida como um impeditivo à prática. Até mesmo porque temos argumentado que há dispositivos na Constituição, há dispositivos na própria LDB que de alguma forma chancelam a prática, eu vou tratar sobre isso, e mais do que isso, os tratados internacionais de direitos humanos amparam essa prática. Mas essa análise jurídica vai ser objeto de uma aula específica aqui, a aula que nós vamos chamar de Panorama Jurídico da Educação Domiciliar no Brasil.